Para o ano de 2018, o INCA calcula que a cada 100 mil homens pernambucanos, 11.380 irão desenvolver o câncer. Este número sobe para 12.240 quando a estimativa é realizada para 100 mil pernambucanas. O câncer é o assunto que debatemos hoje aqui no Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Dr. Luiz Alberto Matos, chefe de oncologia do Hospital das Clínicas. Dr. Hélio Fonseca, superintendente do Hospital do Câncer de Pernambuco. E a doutora Regina Manicardi, psicóloga especialista em psicossomática psicanalítica. Então, entrou essa animação que eu acho que é bem didática, né? E fala que sintomas os pacientes devem estar atentos. E aí eu pergunto, todo paciente com câncer é também um paciente que tem imunidade baixa? Existe uma associação cada vez mais forte, cada vez mais a gente tem debatido isso nos congressos entre imunidade e câncer, né? Então, e aí é bom diferenciar a imunidade como a baixa da imunidade como um dos fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, né? Não resta dúvida, como o colega Hélio falou no começo, que isso faz parte de um equilíbrio. Quando o sistema imunológico está baixo, né, os outros fatores de riscos promovem, né, sem um embate do sistema imunológico, promove o aparecimento das células malignas, né? E durante o tratamento do câncer também, né, hoje nós temos muitas drogas-alvo, né, que atingem diretamente umas células específicas, mas a maior parte dos quimioterápicos que nós administramos para o paciente atinge o sistema imunológico também. Então, o sistema imunológico ele é basal desde do câncer até o tratamento e após o câncer o paciente ainda fica com o sistema imunológico qualitativamente diminuído, né? Mesmo que as células imunológicas estejam num número adequado, funcionalmente eles ainda não são tão bem restabelecidos. Então, o sistema imunológico sempre combatido, né? E aí aproveito a fala da Regina para colocar que a questão emocional tem total conexão, né, com o sistema imunológico. Inclusive, isso tem estudos já, né, estudos científicos já publicados, essa forte associação. Que bom, né, doutora Regina? A gente ouviu um médico, né, que tem essa consciência, porque eu acho que isso é bem importante para os pacientes, não é? E, doutor Hélio, e aí também falando de imunidade, quem tem uma doença inflamatória crônica, não é? Ou já tem uma doença autoimune, que o próprio nome já está dizendo, né? Uma doença que trabalha contra o próprio corpo, também está mais suscetível a ter um câncer ou não? Normalmente, ou se tem um ou se tem o outro. Propriamente já dizendo, o sistema imunológico ele tem essa relação muito próxima, né, no desencadeamento ou não de uma patologia maligna, um câncer. E claramente as pessoas portadoras de doenças crônicas, né, doenças que têm uma relação com o sistema imunológico, autoimunes, elas estariam mais propensas a desenvolver o câncer, desde que os fatores externos, né, os fatores agressores, eles causem esse desequilíbrio no sistema imunológico desse paciente, dessa pessoa, para que possa desencadear o câncer. E aí, doutora Regina, muitas vezes o que ocorre, né, que é relatado, é que o paciente vai fazer um exame de rotina e aí se depara com um diagnóstico de câncer, né? Que estava ali alojado, silencioso, e às vezes quando ele descobre já está uma coisa enorme, quando o tratamento vai ser muito mais difícil. E aí eu pergunto, tem algo de autoagressivo no câncer? Porque por esse comportamento, né, a gente tem essa sensação de que é uma coisa autoagressiva, essa interpretação. Sim, sim. Veja, pode
Pode ser uma interpretação, mas eu não colocaria como geral, para qualquer caso, né? A psicanálise tende a particularizar muito o que acontece na história de cada pessoa. E aí a gente pode... E também interpretar como uma questão autoagressiva, eu preferia dizer assim, que talvez uma dificuldade de lidar com uma emoção como a raiva, né? Uma dificuldade ou um impedimento, aí sim possa ter um efeito mais físico, fisiológico, que eu não saberia explicar como, mas alguns estudos correlacionam realmente essa impossibilidade de lidar com a raiva, por exemplo, e a ocorrência de alguns tipos de câncer. Então, a gente pode dizer que está diretamente ligado, né? Sim. Uma coisa a outra. Voltando para o que o senhor falou no início do primeiro bloco, de que 20% são de decorrência hereditária e que 80% seria por mutações genéticas de hábitos de vida. Dá a impressão, então, de que o câncer é mais fácil de ser combatido do que parece, né? Assim, que o papel do paciente é mais proativo do que a gente imagina. Pode-se dizer isso, doutor Luiz Alberto? Não resta dúvida. E reforçando o que o Hélio falou no primeiro bloco, né, vem exatamente à tona essa questão. Né? Existem os cânceres que são preveníveis. Né? Então, o câncer de colo de útero, ele é prevenível. Você pode não ter, desde que desenvolva hábitos vacina, por exemplo, a vacinação contra o HPV. Né? Então, você não vai desenvolver câncer de colo de útero. Né? Do contrário, o câncer de mama, por exemplo. Né? O câncer de mama, existem os fatores de risco, mas não existe uma prevenção específica, existe uma detecção precoce. Né? Então, a participação dos pacientes, dos indivíduos, é fundamental. Então, tem os fatores de riscos bem determinados, que são tabagismo, etilismo, obesidade, e aí onde entra, no começo do bloco, você falou em processo inflamatório crônico. E eu diria que praticamente todos os cânceres, eles advêm de um processo inflamatório crônico prévio. Né? Exemplo disso, eu cito novamente o HPV, né? A inflamação crônica pelo vírus do HPV, o papilomavírus humano, desenvolvendo o câncer de colo de útero. Que aí, nesse caso, sim, vai ser um fator externo, um fator externo que acabou se transformando num câncer, né? Outro fator, outro processo inflamatório é a obesidade. A obesidade é um fator é um processo inflamatório crônico, que está associado a diversos tipos de câncer. Infecção pelo Helicobacter pylori, pela bactéria Helicobacter pylori, tem a ver com o câncer gástrico, ou infecção pelo vírus da hepatite B ou C, que está envolvido com a gênese do câncer de fígado. Então, processo inflamatório subjacente e outros fatores de risco associados em que a população pode evitar ou pode se prevenir, sem dúvida nenhuma, tem uma repercussão enorme em você vir ou não a desenvolver um câncer. Eu acho que complementando até um pouco, um pouco mais do que o Luiz Alberto falou, eu acho que a gente conscientizar, porque o próprio Dia, né, Mundial de Combate ao Câncer, ele tem como pilar fundamental conscientizar a população de uma doença que é a segunda causa de morte no mundo. Então, há uma projeção, inclusive, de que em 2030, por volta de 2030, vai ser a maior causa de morte no mundo. Não vai deixar de ser a segunda para ser a primeira. É de que nós podemos, de uma forma consciente, trabalhar essa conscientização da população de que, evitando esses fatores de risco, diminuindo a exposição a esses fatores de risco, poderemos diminuir a mortalidade e a incidência de câncer. Obesidade, sol, né, exposição, que é o primeiro. Cuidar... Etilismo, né, que é o consumo de álcool. Tem mais algum que a gente pode citar assim como maneira... A atividade sexual muito precoce, né? Sim. De forma não orientada, exatamente. E cuidar da saúde emocional, né, doutora Regina? Sim. E essa questão da alimentação, se toda inflamação, digamos, é uma porta de entrada, me corrija se eu estiver errada, para uma possibilidade de câncer, então uma dieta anti-inflamatória, que já existe, né? Também ajudaria nesse processo? Também seria importante?
doutor Luiz Não Alberto? resta dúvida que toda atividade anti-inflamatória, né, ela vai contribuir de uma forma benéfica para diminuir esse status e, consequentemente, diminuir a chance de uma transformação maligna. Então, desde o diagnóstico do câncer, o paciente é orientado a ter um suporte nutricional que vise a extirpar alimentos que tenham essa atividade pró-inflamatória e nós, por outro lado, oferecermos também algumas condições que minimize esse status inflamatório. Então, a nutrição, né, adequada é fundamental. Está diretamente ligada. Totalmente ligada. Inclusive, tem estudos demonstrando que a obesidade e a prática de exercício físico, tá? Sim, que é outro fator. Consequentemente, né, a nutrição associada, ela tem impacto em diminuição de recidiva de doença, ou seja, aquele paciente que tem um câncer de intestino, ou um câncer de mama, ou uma mulher com câncer de mama, que é cirurgiada, faz quimioterapia, radioterapia, e desenvolve atividade física, né, posterior ao tratamento, ela tem um menor risco de vir a desenvolver o câncer novamente. Isso é muito importante ser enfatizado, porque nós instituímos quimioterapia, que é um tratamento tóxico, o paciente é exposto a um tratamento cirúrgico que tem os seus riscos inerentes ou a radioterapia, mas a simples prática de exercício físico, ela pode diminuir a chance do câncer recidival, do câncer retornar a médio ou longo prazo. E foi o fator que a gente esqueceu, né? A gente falou aqui de vários, né? E está diretamente ligado à obesidade. Totalmente ligado. E você vê como existem coisas tão relativamente simples. Incentivar a ingesta de nutrientes, né, adequados, uma dieta rica em legumes, em fibras, em vegetais, industrializados, e né? evitar o máximo possível alimentos industrializados, processados, né? Que ali claramente os estudos também demonstram como fator extremamente predisponente para o desenvolvimento de câncer. E voltando para a saúde emocional, doutora Regina. Eu ia fazer um comentário, inclusive aproveitando, né? Que é interessante que, sem dúvida nenhuma, essas informações são muito importantes, cuidar da alimentação e tal. Agora, eu não deixaria de colocar que a saúde mental também, nesse caso, faz parte como alimentação. Né? Porque se você tem uma alimentação boa, né, anti-inflamatória, por exemplo, tem atividade física, mas você tem lá um acontecimento na sua vida que persiste, causando estresse contínuo e você não cuida, então vai por água abaixo, né? Uma coisa tão cotidiana hoje, o estresse, né? Porque o estresse também... Depressão. E determinadas emoções que a gente tem, nessa persistência, né, dessa emoção, ela tem uma ação, me corrijam também, por favor, física, fisiológica, né? De manter esse estado de estresse, que a gente chama o estresse, né? Essa continuidade aí. E isso pode trazer uma consequência que vamos dizer, anular talvez, né, todo um esforço de um exercício físico, de uma alimentação anti-inflamatória. Então, é claro que é a minha área, mas eu acho importante lembrar que também não é tão... As pessoas até têm um certo preconceito ainda, né, em relação à saúde mental, mas é um cuidado que é preciso ter, né, de manter também como você está vivendo a vida, né, como é que você está mantendo suas emoções e... Eu diria que esse enfrentamento mental, essa relação mental que os indivíduos têm perante a vida, né, e as adversidades ou os momentos felizes, tem uma influência também muito estreita, né, no desenvolvimento do câncer, mas eu diria até mais, no sucesso do tratamento. Sim, sem dúvida. Então, não é infrequente nós verificarmos, não é, Hélio? Pacientes que têm uma atitude mais pessimista perante a doença e o tratamento evoluírem de tal forma. Diferentemente daqueles pacientes com uma atitude mais otimista perante. Então, isso a ciência ainda vai explicar.
por A mais B, como isso se desenvolve, mas isso já é observado nos consultórios. Né? Então, eu diria que essa atitude mental perante a vida, lato sensu, né? É importante desde o desenvolvimento ou não do câncer, quanto o tratamento e quanto a... Muitos pacientes, depois que terminam o tratamento... Eu vou ter só que interromper o senhor um minutinho, a gente continua no próximo bloco, ok? Mais um intervalo curto e a gente volta já com o tema câncer.